Em um canto sereno da Europa, onde a tradição se entrelaça com a modernidade e os segredos médicos parecem sussurrar em cada viela histórica, reside um cirurgião de renome, Dr. Elias Montenegro, um nome que ressoa nos corredores dos hospitais e nas conversas de seus colegas. Sua reputação é construída sobre anos de dedicação incansável, mãos que operaram com precisão e uma mente sempre afiada para os desafios da medicina. No entanto, a vida, com sua capacidade ímpar de nos testar nos momentos mais inesperados, estava prestes a apresentar a Elias um caso que transcenderia a frieza da ciência e tocaria as profundezas de seu ser. Não se tratava apenas de um paciente em sua mesa de operações. Era seu próprio filho, o jovem e promissor Arthur. Uma condição rara, de surgimento súbito e agressividade alarmante, exigia intervenção imediata, uma corrida contra o tempo que Elias não poderia delegar. A decisão de operar o próprio filho era uma carga pesada, um fardo emocional que pesava sobre seus ombros experientes, mas que ele abraçou com a determinação de um pai e a habilidade de um mestre. A atmosfera na sala de cirurgia, geralmente um palco de concentração e profissionalismo, estava impregnada de uma tensão palpável, um silêncio carregado de expectativas e apreensões. A questão que se apresenta, e que certamente ressoa em muitos de nós que já enfrentamos momentos de fragilidade em nossas vidas, é: como reagimos quando o inesperado bate à nossa porta, especialmente quando envolve aqueles que amamos profundamente? Essa história, que se desenrola em um cenário de alta complexidade médica e profunda emoção humana, nos convida a refletir sobre os limites do nosso conhecimento e a força do nosso instinto protetor. Se você já passou por algo semelhante, ou se simplesmente se comove com histórias de superação e amor incondicional, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas narrativas. E para que possamos nos conectar ainda mais, conte-nos. De qual cidade ou país você está nos assistindo neste momento? Sua participação é o que torna essa comunidade mais forte e inspiradora. Com mãos que, apesar de experientes, tremiam levemente pela intensidade da situação, Elias iniciou o procedimento. Cada incisão, cada movimento era guiado por um instinto profissional apurado, mas também pela urgência de salvar seu filho. A equipe médica, ciente da magnitude do momento, trabalhava em sincronia, um balé cirúrgico sob a liderança de Elias. Os primeiros passos da operação transcorriam conforme o esperado. Os exames pré-operatórios pareciam guiar cada passo com precisão. Contudo, a medicina, em sua complexidade intrínseca, frequentemente nos reserva surpresas que desafiam os diagnósticos mais acurados. Foi então que, ao acessar a cavidade abdominal de Arthur, Elias deparou-se com algo que os exames não haviam revelado. Algo que o fez parar por um instante, suspendendo a respiração. Um tecido de aparência incomum, com uma coloração que destoava do cenário anatômico familiar, aderido de forma peculiar a órgãos vitais. Aquele momento de hesitação, por menor que fosse, foi um prenúncio de que a jornada de Elias estava longe de terminar com o sucesso técnico da cirurgia. Se vós se crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga: amém, eu creio, e diga isso aí nos comentários. O que se seguiu foi uma decisão crucial. Elias, após um breve, mas intenso momento de contemplação, retomou o procedimento com renovada atenção. A remoção do tecido anômalo foi realizada com o máximo de cuidado, e a amostra foi imediatamente encaminhada para a análise laboratorial. A expectativa pelo resultado era imensa, carregada não apenas da ansiedade de um pai, mas também da curiosidade científica que sempre o impulsionou. A descoberta posterior seria um divisor de águas, não apenas para Arthur,
mas para toda a família Montenegro e possivelmente para o campo da genética médica. A gravidade da situação e a natureza inesperada da descoberta lançaram uma sombra de mistério sobre o futuro, sugerindo que o corpo humano guarda segredos que a ciência ainda busca desvendar. As dores de cabeça, que antes pareciam um incômodo passageiro, um sinal de cansaço ou estresse, podem ser o prenúncio de algo mais sério. Muitas vezes, negligenciamos esses sinais, atribuindo-os a causas triviais, mas é fundamental estar atento às mudanças em nosso corpo. A medicina moderna nos ensina que a prevenção e a detecção precoce são ferramentas poderosas na luta contra diversas doenças. Em muitos países, como no Japão, a atenção a sintomas aparentemente inofensivos é levada a sério, com programas de rastreamento e conscientização, que visam identificar problemas antes que se tornem graves. No caso de Elias, a dor de cabeça persistente de Arthur, inicialmente subestimada, evoluiu para um quadro mais preocupante, desencadeando a necessidade daquela cirurgia de emergência. A descoberta feita durante a operação revelou uma mutação genética extremamente rara em Arthur. Essa mutação, que se manifestava através do tecido anômalo encontrado, não era apenas uma peculiaridade individual, mas um possível indicativo de uma condição hereditária que poderia afetar outros membros da família. A cirurgia, portanto, transcendeu a salvação de uma vida. Ela desvendou um segredo genético que lançava uma nova luz sobre a saúde e o futuro da linhagem Montenegro. Elias, de repente, viu-se diante de um novo propósito. Ele não era mais apenas um cirurgião de renome, era um pai desvendando um mistério familiar, um pesquisador impulsionado pela necessidade de compreender e combater uma ameaça invisível. Essa reviravolta inesperada nos faz pensar sobre o quão pouco sabemos sobre o funcionamento intrincado do nosso próprio corpo. A genética, um campo que avança a passos largos, continua a nos surpreender com a complexidade de suas interações e a profundidade de seus mistérios. A história de Elias e Arthur nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a considerar as heranças que carregamos e as responsabilidades que elas implicam. A partir daquele dia, a vida de Elias Montenegro foi irrevogavelmente transformada. A sala de cirurgia, antes um local de intervenção técnica, tornou-se o epicentro de uma nova jornada. Ele assumiu um papel multifacetado. O pai que lutava pela saúde de seu filho, o pesquisador incansável em busca de respostas e o defensor apaixonado de uma causa que emergiu de uma experiência pessoal avassaladora. A descoberta da mutação genética rara em Arthur não foi um ponto final, mas sim um ponto de partida. Impulsionado por essa nova realidade, Elias mergulhou em estudos aprofundados, colaborando com especialistas e dedicando seus recursos intelectuais e financeiros à compreensão dessa condição. Sua experiência pessoal, marcada pela urgência e pela emoção, conferiu-lhe uma perspectiva única, um olhar que ia além dos dados técnicos e se conectava com a realidade vivida pelos pacientes e suas famílias. A história de Elias e Arthur é um testemunho poderoso de como a ciência, em seus momentos mais cruciais, pode se entrelaçar com o amor e a coragem. Não se trata apenas de um relato médico, mas de uma narrativa sobre a resiliência humana, a força dos laços familiares e a busca incessante por conhecimento e bem-estar. A descoberta da mutação genética, embora inicialmente chocante, abriu portas para novas pesquisas, alertou a comunidade médica sobre a existência e os perigos de condições raras e, o mais importante, já começou a salvar outras vidas, inspirando medidas preventivas e diagnósticos mais precisos. Essa jornada nos leva a questionar: estamos verdadeiramente cientes das informações genéticas que carregamos? E como essa informação pode moldar nosso futuro e o de nossos descendentes?
A conscientização sobre doenças genéticas, como a que Arthur enfrentou, é um passo fundamental para que possamos agir proativamente em relação à nossa saúde e à saúde das futuras gerações. A dedicação de Elias à pesquisa e à conscientização sobre essa mutação genética rara não tardou a gerar frutos significativos. Ele se tornou uma figura proeminente no debate sobre doenças genéticas, compartilhando suas descobertas e incentivando outros profissionais de saúde a estarem mais atentos a sinais que poderiam indicar condições semelhantes. Sua experiência pessoal, transformada em conhecimento científico, passou a ser um farol para muitos, oferecendo esperança e orientação. A partir de um evento que poderia ter sido apenas um drama médico, Elias construiu um legado de aprendizado e salvamento de vidas. Essa história, que começou com um cirurgião experiente enfrentando o desafio de operar seu próprio filho, evoluiu para algo muito maior. Ela se transformou em um símbolo da intersecção entre a ciência e o coração humano, demonstrando que a paixão e a dedicação podem superar até mesmo as adversidades mais complexas. A descoberta da mutação genética rara, que inicialmente parecia um fardo, revelou-se uma oportunidade para aprofundar o conhecimento médico e para impactar positivamente a vida de muitas outras pessoas. Refletir sobre essa narrativa é convidar-nos a considerar o papel da ciência em nossas vidas e a importância de estarmos informados sobre nossa própria saúde e a de nossos familiares. A história de Elias e Arthur é um lembrete de que, mesmo diante do desconhecido, a busca por conhecimento e a força do amor podem nos guiar para um futuro mais saudável e promissor. Ao contemplarmos os desdobramentos dessa história, somos levados a ponderar sobre a fragilidade da vida e a força que reside em nós para enfrentarmos seus desafios. A jornada de Elias, de cirurgião experiente a pai e pesquisador dedicado, é um convite à reflexão sobre o impacto que uma única descoberta pode ter em diversas esferas da vida. O que podemos aprender com essa experiência sobre a importância da genética em nossa saúde? E como podemos usar esse conhecimento para zelar pelo bem-estar de nossas famílias? Essa história nos encoraja a buscar mais informações, a dialogar com profissionais de saúde e a valorizar cada momento de saúde, pois ele é, de fato, um tesouro inestimável. A ciência médica, com seus avanços contínuos, nos oferece ferramentas cada vez mais poderosas para desvendar os mistérios do corpo humano. No entanto, é a conexão humana, o amor e a dedicação que transformam o conhecimento técnico em um verdadeiro ato de cuidado e esperança. A história de Elias e Arthur é um exemplo vivo disso. Uma narrativa que ressoa profundamente e nos inspira a olhar para o futuro com mais confiança e sabedoria. Esta é uma história que nos desafia a olhar além do óbvio, a questionar o que nos é apresentado e a buscar a verdade que muitas vezes se esconde nas camadas mais profundas de nossa existência. A ciência, em sua busca incessante pela compreensão, encontra na emoção humana o impulso necessário para desvendar os segredos mais intrincados. A história de Elias Montenegro, o cirurgião que operou seu filho e descobriu um segredo genético que mudaria suas vidas para sempre, é um poderoso lembrete de que a medicina não é apenas uma ciência, mas também uma arte de cuidado, amor e descoberta. Ao final desta narrativa, somos convidados a uma profunda reflexão sobre a interconexão entre ciência, família e a busca incessante por um futuro mais saudável. A história de Elias e Arthur nos mostra que, mesmo diante de desafios inesperados e complexos, a perseverança, o conhecimento e o amor podem trilhar caminhos surpreendentes. Que esta história sirva como um farol,
iluminando a importância da conscientização sobre doenças genéticas e inspirando a todos nós a valorizarmos a saúde e a buscarmos o conhecimento que pode, de fato, salvar vidas. E agora, convidamos você a se preparar para o nosso próximo vídeo, onde exploraremos mais um tema fascinante e igualmente importante para a sua saúde e bem-estar. Fique atento e continue conosco nesta jornada de aprendizado e inspiração. A complexidade da mutação genética descoberta em Arthur lançou Elias em um universo de pesquisas que iam além da cirurgia. A ciência, em sua busca por respostas, desvendava agora a intrincada dança dos genes, revelando como pequenas alterações podem ter repercussões monumentais. Elias, munido de sua experiência clínica e impulsionado por um amor paternal inabalável, começou a explorar as fronteiras da epigenética, um campo que estuda as modificações na expressão gênica, que não envolvem alterações na sequência do DNA em si. Ele se debruçou sobre estudos que demonstravam como fatores ambientais, como dieta, estresse e até mesmo a exposição a certas substâncias, poderiam ligar ou desligar genes específicos, influenciando o desenvolvimento de doenças. A ideia de que a condição de Arthur poderia ser influenciada por algo além de sua herança genética original abriu uma nova e intrigante dimensão em sua investigação. Ele passou a analisar com rigor a história familiar de Arthur, não apenas em busca de padrões genéticos diretos, mas também de possíveis exposições ambientais comuns, buscando um elo que pudesse explicar a manifestação dessa rara mutação. Ademais, a pesquisa de Elias o levou a examinar os avanços em terapias gênicas experimentais. Ele se aprofundou em artigos que detalhavam o uso de vetores virais modificados para entregar cópias funcionais de genes defeituosos ou para silenciar genes que expressavam proteínas prejudiciais. O potencial dessas abordagens, ainda em estágios iniciais de desenvolvimento, era imenso. Elias começou a vislumbrar um futuro onde a medicina poderia não apenas tratar os sintomas de doenças genéticas raras, mas também intervir diretamente na causa raiz, corrigindo as anomalias moleculares. Ele estabeleceu contato com laboratórios de pesquisa de ponta em locais como a Suíça, conhecida por sua excelência em pesquisa biomédica, buscando parcerias e acesso a tecnologias de vanguarda. O objetivo era claro: transformar a descoberta em Arthur em um catalisador para o desenvolvimento de tratamentos eficazes e acessíveis para outras famílias que pudessem enfrentar desafios semelhantes. Contudo, a investigação de Elias também o confrontou com a realidade das limitações atuais. Ele percebeu que, apesar dos progressos notáveis, muitas doenças genéticas raras ainda carecem de tratamentos curativos. A complexidade do genoma humano e a diversidade de mutações genéticas significam que uma abordagem única raramente se aplica a todos os casos. Isso o levou a um novo foco: a personalização da medicina. Elias começou a estudar a fundo a bioinformática e a genômica de precisão, ferramentas que permitem analisar grandes volumes de dados genéticos para identificar marcadores específicos de doenças e prever a resposta individual a diferentes terapias. Ele buscava entender como adaptar as estratégias de tratamento às características genéticas únicas de cada paciente, incluindo Arthur. Essa perspectiva, aliada à sua experiência clínica, permitiu-lhe desenvolver um plano de ação mais direcionado, explorando a possibilidade de ensaios clínicos que pudessem oferecer a Arthur e a outros pacientes opções terapêuticas inovadoras e personalizadas. Por outro lado, a jornada de Elias também o fez refletir sobre o aspecto psicológico e social das doenças genéticas raras.
Ele testemunhou em primeira mão o impacto emocional que uma descoberta como essa pode ter sobre um indivíduo e sua família. A incerteza, o medo do futuro e o estigma associado a condições incomuns são barreiras significativas que precisam ser abordadas. Elias começou a defender a importância do aconselhamento genético e do suporte psicológico para pacientes e seus familiares, integrando esses aspectos em sua visão de um cuidado médico completo. Ele percebeu que a cura não se limita ao corpo físico, mas abrange também o bem-estar mental e emocional, e que a informação clara e o apoio contínuo são tão vitais quanto qualquer intervenção médica. Em contrapartida, Elias também se dedicou a desmistificar as doenças genéticas raras para o público em geral. Ele compreendeu que a falta de informação e o medo do desconhecido são grandes obstáculos para a aceitação e o tratamento dessas condições. Assim, ele começou a compartilhar sua experiência e conhecimento de forma acessível, utilizando uma linguagem clara e exemplos práticos para educar as pessoas sobre a importância da genética e a existência de doenças que, embora raras, afetam milhares de vidas. A ideia era não apenas informar, mas também inspirar empatia e solidariedade, incentivando a sociedade a apoiar a pesquisa e a oferecer um ambiente mais acolhedor para aqueles que enfrentam esses desafios. Aprofundando a investigação sobre a mutação genética de Arthur, Elias Montenegro voltou seu olhar para os mecanismos de reparo celular e a resposta imune inata. Ele começou a explorar como o corpo, em sua complexidade intrínseca, tenta corrigir anomalias e como, em alguns casos, essa própria tentativa de reparo pode desencadear processos inflamatórios ou autoimunes. O tecido anômalo encontrado durante a cirurgia de Arthur poderia ser, ele teorizou, uma manifestação dessa luta interna do organismo, uma tentativa desesperada de isolar ou neutralizar uma alteração celular que o corpo reconhecia como estranha. Essa linha de pensamento levou Elias a pesquisar sobre a interação entre o sistema imunológico e as células com mutações genéticas, um campo de estudo que ganhava cada vez mais destaque na oncologia e na imunogenética. Ele analisou estudos sobre citocinas, moléculas de sinalização que desempenham um papel crucial na comunicação entre as células imunes e as células doentes, e como sua desregulação poderia agravar quadros clínicos. A hipótese era que, ao compreender essa interação, seria possível desenvolver terapias que modulassem a resposta imune, auxiliando o corpo a lidar com a mutação de Arthur de forma mais eficaz, sem desencadear efeitos colaterais indesejados. Além disso, Elias iniciou uma investigação sobre a influência do microbioma intestinal na saúde genética. Pesquisas recentes demonstravam a profunda conexão entre as bactérias, fungos e vírus que habitam nosso intestino e a saúde geral do corpo, incluindo a estabilidade do nosso DNA. A teoria era que um desequilíbrio no microbioma, conhecido como disbiose, poderia afetar a integridade do material genético e até mesmo influenciar a expressão de genes relacionados à reparação de danos. Elias buscou dados sobre como a dieta, o uso de antibióticos e outros fatores ambientais poderiam alterar a composição do microbioma intestinal e, consequentemente, sua influência sobre as células do corpo. Ele começou a considerar a possibilidade de que a condição de Arthur pudesse ter sido, em parte, exacerbada por um desequilíbrio em sua flora intestinal, abrindo um novo leque de intervenções terapêuticas baseadas na modulação do microbioma, como o uso de probióticos e prebióticos específicos, ou até mesmo transplantes de fezes em casos mais extremos, uma técnica que, embora controversa, mostrava resultados promissores em diversas condições.
Outra perspectiva fascinante que Elias explorou dizia respeito à neuroplasticidade e seu potencial impacto em doenças genéticas. Ele se debruçou sobre pesquisas que indicavam que o cérebro humano possui uma capacidade notável de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Embora Arthur não apresentasse sintomas neurológicos evidentes no momento da cirurgia, Elias considerou se essa plasticidade poderia de alguma forma influenciar a forma como o corpo respondia à mutação genética, ou como as áreas afetadas se adaptavam. Ele investigou estudos que correlacionavam a estimulação cognitiva e o treinamento de habilidades com a melhora em pacientes com certas condições genéticas, mesmo que essas condições não fossem primariamente neurológicas. A ideia era que, ao estimular o cérebro de Arthur de maneiras específicas, talvez fosse possível otimizar a comunicação entre as células, promover a reparação de tecidos e até mesmo mitigar alguns dos efeitos a longo prazo da mutação. Essa abordagem, combinando a intervenção médica direta com estratégias de reabilitação e estimulação, representava um passo ousado na busca por uma recuperação integral. Adicionalmente, Elias mergulhou no estudo da cronobiologia e seu papel potencial na saúde genética. A cronobiologia investiga os ritmos biológicos que governam diversos processos fisiológicos, como o sono, a liberação de hormônios e a reparação celular, que seguem padrões circadianos, aproximadamente 24 horas, ou outros ciclos temporais. Ele começou a se questionar se o momento da manifestação da mutação de Arthur, ou a forma como seu corpo respondia a ela, poderia estar relacionado a desregulações nesses ritmos biológicos. A literatura científica apontava para a importância de um sono adequado e de um ciclo circadiano regular para a manutenção da homeostase celular e a eficiência dos mecanismos de reparo do DNA. Elias passou a considerar a possibilidade de que otimizar os ritmos biológicos de Arthur, através de ajustes na exposição à luz, padrões de sono regulares e horários de alimentação consistentes, pudesse ter um impacto positivo na forma como seu corpo lidava com a mutação. Essa abordagem, focada na harmonização dos processos internos do organismo, adicionava uma camada de intervenção não invasiva e complementar às outras estratégias terapêuticas. O olhar de Elias Montenegro agora se voltava para a nanomedicina e a promissora área de terapias de edição gênica, como o CRISPR-Cas9. A ideia era ir além da simples correção de genes defeituosos e explorar a possibilidade de reescrever o código genético de Arthur de forma precisa e direcionada. Ele se aprofundou em pesquisas que utilizavam nanopartículas para entregar as ferramentas de edição gênica diretamente às células afetadas, minimizando a exposição de tecidos saudáveis e os riscos de efeitos colaterais. A nanotecnologia oferecia a promessa de uma intervenção cirúrgica molecular, capaz de corrigir a mutação no nível mais fundamental. Elias imaginava minúsculas máquinas navegando pela corrente sanguínea de Arthur, identificando as células com a mutação e realizando as modificações genéticas necessárias, como um microscópico cirurgião atuando no DNA. Essa abordagem, embora ainda em estágios de pesquisa avançada e com desafios éticos e de segurança significativos, representava um horizonte de esperança para a cura de doenças genéticas raras. Em paralelo, Elias começou a investigar a aplicação de organoides, mini-órgãos cultivados em laboratório a partir de células-tronco, para testar e refinar as terapias de edição gênica. A criação de um gêmeo genético de Arthur, em forma de organoide, permitia simular o desenvolvimento da doença e testar a eficácia e a segurança de diferentes abordagens terapêuticas em um ambiente controlado, antes de aplicá-las diretamente no paciente.
Essa metodologia revolucionária, que já estava sendo utilizada em pesquisas sobre doenças hepáticas e renais, oferecia a Elias a oportunidade de testar inúmeras variações de protocolos de edição gênica, otimizando a dosagem, a precisão e a minimização de riscos. Era como ter um laboratório pessoal para Arthur, onde cada tentativa e erro era realizado em um modelo tridimensional, protegendo-o de quaisquer consequências adversas. Outro campo de exploração para Elias foi a inteligência artificial e o aprendizado de máquina aplicados à genética. Ele percebeu que a vasta quantidade de dados genômicos gerados pelas pesquisas, aliada aos históricos médicos dos pacientes, poderia ser analisada por algoritmos de IA para identificar padrões sutis e correlações que escapariam à análise humana. Imagine um supercomputador examinando o genoma de Arthur em busca de pequenas falhas ou padrões anômalos que, isoladamente, poderiam parecer insignificantes, mas que, em conjunto, revelavam a complexidade da mutação. Elias explorou como a IA poderia prever a progressão da doença, identificar os pacientes mais propensos a responder a determinadas terapias e até mesmo auxiliar na descoberta de novos alvos terapêuticos. Essa ferramenta poderosa prometia acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento, transformando a forma como as doenças genéticas raras eram compreendidas e tratadas. Adicionalmente, Elias se dedicou a entender o papel da epigenética no contexto da estabilidade genômica e da resposta a terapias de edição gênica. Ele investigou como fatores ambientais e de estilo de vida poderiam influenciar a expressão gênica, mesmo após a correção de uma mutação específica. A ideia era que a edição gênica por si só poderia não ser suficiente se o ambiente celular continuasse a promover a desregulação epigenética. Elias buscou compreender como otimizar o ambiente celular de Arthur através de intervenções dietéticas, controle do estresse e outros fatores para garantir que as alterações genéticas realizadas fossem duradouras e eficazes. Era uma abordagem holística que reconhecia a complexa interação entre o código genético, o ambiente e a saúde geral do indivíduo. Por fim, Elias voltou sua atenção para a bioinformática estrutural e a modelagem molecular. A capacidade de visualizar a estrutura tridimensional de proteínas e complexos de DNA em altíssima resolução permitia entender como as mutações genéticas afetavam a função dessas moléculas. Elias utilizou essas ferramentas para analisar a estrutura da proteína codificada pelo gene mutado em Arthur, compreendendo como a alteração na sequência de aminoácidos impactava sua conformação e sua capacidade de interagir com outras moléculas. Essa compreensão detalhada abria portas para o design racional de fármacos e terapias de edição gênica que pudessem corrigir as falhas estruturais ou compensar a perda de função da proteína afetada, oferecendo uma visão ainda mais aprofundada e direcionada para o tratamento de Arthur e de outros pacientes com condições genéticas semelhantes. A compreensão da heterogeneidade celular dentro de um tumor ou de um tecido afetado por uma doença rara, um conceito emergente no campo da oncologia e da medicina regenerativa, passou a ser um foco central para Elias. Ele começou a teorizar que a mutação genética em Arthur não se manifestava de forma uniforme em todas as suas células. Em vez disso, ele postulou a existência de subpopulações celulares distintas, cada uma com seu próprio perfil genético e molecular, e, consequentemente, com diferentes respostas a tratamentos. Essa heterogeneidade tumoral, ou, no caso de Arthur, heterogeneidade celular patológica, significava que uma terapia eficaz contra uma subpopulação poderia ser ineficaz contra outra, explicando a resistência observada em muitos tratamentos.
Elias buscou entender como essas subpopulações surgiam, possivelmente através de mutações adicionais ou de mecanismos epigenéticos que diferenciavam as células ao longo do tempo. Ele se aprofundou em técnicas de sequenciamento de célula única, single cell sequencing, que permitiam analisar o genoma e o transcriptoma de células individuais, revelando a extensão dessa diversidade celular. Ademais, Elias explorou a ideia de células cancerígenas circulantes, CTCs, ou, em um contexto mais amplo, células patológicas circulantes, CPCs, no sangue de Arthur. Ele teorizou que a presença dessas células, originadas do tecido afetado e viajando pela corrente sanguínea, poderia ser um indicador precoce de metástase ou de disseminação da condição. A detecção e análise dessas CPCs, mesmo em quantidades mínimas, poderiam fornecer informações valiosas sobre a agressividade da doença e a probabilidade de sua recorrência. Elias se interessou por métodos de captura e análise de CTCs, CPCs, como a microfluídica e o uso de biópsias líquidas, que permitiam obter um perfil molecular detalhado dessas células sem a necessidade de uma biópsia invasiva. A capacidade de monitorar a presença e as características dessas células em tempo real poderia revolucionar a forma como a progressão da doença de Arthur era acompanhada e como as decisões terapêuticas eram tomadas, permitindo ajustes mais rápidos e precisos no tratamento. Um novo caminho de investigação para Elias foi a engenharia de tecidos e a medicina regenerativa, como uma forma de contornar ou reparar os danos causados pela mutação genética. Em vez de apenas tentar corrigir o gene defeituoso, ele começou a explorar a possibilidade de criar tecidos saudáveis em laboratório, utilizando as próprias células de Arthur, e implantá-los para substituir as áreas danificadas. Essa abordagem envolvia a criação de andaimes biocompatíveis, sobre os quais as células-tronco de Arthur seriam cultivadas e diferenciadas nos tipos celulares necessários. O objetivo era construir um tecido funcional que pudesse, eventualmente, substituir o tecido comprometido pela mutação, restaurando a função perdida. Elias estudou as mais recentes técnicas de bioimpressão 3D, que permitiam a criação de estruturas teciduais complexas com alta precisão e a utilização de biomateriais que mimetizavam o ambiente natural das células, promovendo seu crescimento e diferenciação adequados. Outro aspecto inovador que Elias começou a considerar era a modulação da resposta inflamatória crônica associada a certas doenças genéticas raras. Ele percebeu que, em muitos casos, a própria resposta inflamatória do corpo, embora inicialmente uma tentativa de reparo, poderia se tornar um ciclo vicioso, causando danos adicionais e perpetuando a progressão da doença. Elias se aprofundou em terapias que visavam modular essa inflamação, como o uso de medicamentos imunossupressores direcionados, terapias com células-tronco mesenquimais, que possuem propriedades imunomoduladoras, ou até mesmo intervenções baseadas em dieta e estilo de vida que pudessem reduzir marcadores inflamatórios. A ideia era criar um ambiente mais pacífico no corpo de Arthur, permitindo que os mecanismos de reparo naturais funcionassem de forma mais eficaz, sem serem sobrecarregados pela inflamação crônica. Por fim, Elias iniciou uma exploração sobre a influência da comunicação intercelular e dos sinais que as células enviam umas às outras na progressão da doença genética de Arthur. Ele se debruçou sobre o papel das exossomos, pequenas vesículas liberadas pelas células que contêm proteínas, lipídios e ácidos nucleicos e que atuam como mensageiros entre as células. Elias teorizou que as células afetadas pela mutação genética de Arthur
poderiam estar liberando exossomos anormais, que, por sua vez, poderiam influenciar o comportamento de células saudáveis, promovendo a disseminação da patologia ou a inflamação. Ele começou a investigar como isolar e analisar os exossomos de Arthur para entender sua composição e seu papel na progressão da doença, abrindo a possibilidade de desenvolver terapias que pudessem bloquear a comunicação prejudicial mediada por exossomos ou até mesmo utilizar exossomos saudáveis para entregar compostos terapêuticos às células afetadas. A jornada de Elias Montenegro rumou para a exploração do potencial terapêutico dos organoides cerebrais e a engenharia de sistemas neurais complexos. Ele investigava como modelos tridimensionais de tecido neural, cultivados a partir de células STEM de Arthur, poderiam mimetizar a arquitetura e a funcionalidade do cérebro em desenvolvimento, permitindo não apenas o estudo da progressão da mutação genética, mas também a identificação de alvos moleculares para intervenções. A complexidade desses organoides, que começavam a apresentar redes neuronais interconectadas e até mesmo a capacidade de gerar atividade elétrica rudimentar, abria um leque de possibilidades para testar a eficácia de novas drogas e estratégias de edição gênica em um ambiente que se aproximava assustadoramente do organismo vivo, sem os riscos inerentes a testes in vivo. Elias se debruçava sobre estudos que demonstravam como a exposição desses organoides a diferentes estímulos podia revelar a suscetibilidade de subpopulações neuronais específicas à mutação, fornecendo pistas cruciais para o desenvolvimento de terapias personalizadas. Complementarmente, Elias mergulhou na área da neuroinflamação e seu papel na progressão de doenças genéticas com manifestações neurológicas. Ele passou a considerar que a mutação em Arthur poderia estar desencadeando uma cascata inflamatória crônica no sistema nervoso central, afetando a comunicação entre os neurônios e comprometendo a integridade da barreira hematoencefálica. A pesquisa o levou a examinar a ação de microglias e astrócitos, as células imunes e de suporte do cérebro, e como sua ativação desregulada poderia exacerbar os danos neuronais. Elias investigou o uso de compostos anti-inflamatórios de nova geração, projetados para atuar especificamente nesses mecanismos neuroinflamatórios e como eles poderiam ser combinados com terapias de edição gênica para otimizar os resultados terapêuticos. A ideia era criar um ambiente neural mais propício à recuperação, neutralizando os processos inflamatórios que poderiam estar minando a saúde do cérebro de Arthur. Uma nova vertente de pesquisa que Elias começou a explorar envolvia a bioengenharia de interfaces cérebro-máquina e a neuroprótese. Embora Arthur não apresentasse déficits motores severos no momento, Elias vislumbrava um futuro onde, caso a mutação genética pudesse afetar a função motora ou sensorial, interfaces neurais avançadas poderiam ser utilizadas. Ele estudava o desenvolvimento de eletrodos minimamente invasivos e de materiais biocompatíveis que pudessem se integrar ao tecido neural, permitindo a comunicação direta entre o cérebro e dispositivos externos. A aplicação poderia variar desde a restauração de funções perdidas até a aprimoração de capacidades existentes, oferecendo a Arthur e a outros com condições semelhantes a possibilidade de superar as limitações impostas pela doença através da tecnologia. Essa área, que antes parecia ficção científica, tornava-se cada vez mais uma realidade tangível, impulsionada pelos avanços em ciência de materiais e neurociência computacional. Outro campo de interesse crescente para Elias era a aplicação de terapias baseadas em RNA, como o RNA de interferência, RNAi, e os RNAs mensageiros, mRNA, no tratamento de doenças genéticas.
Diferentemente da edição gênica, que altera permanentemente o DNA, as terapias com RNA atuam na regulação da expressão gênica, silenciando genes defeituosos ou fornecendo instruções para a produção de proteínas saudáveis. Elias investigou o potencial do RNAi para reduzir a produção da proteína anormal causada pela mutação em Arthur e o uso de mRNA para instruir as células a produzirem uma versão funcional da proteína. Essa abordagem oferecia a vantagem de ser reversível e potencialmente mais segura, com menor risco de mutações indesejadas no genoma. Ele se aprofundou nas pesquisas sobre os sistemas de entrega de RNA, como as nanopartículas lipídicas, que já haviam demonstrado sucesso em outras aplicações terapêuticas. Finalmente, Elias começou a se dedicar à análise de dados genômicos em larga escala, utilizando ferramentas de inteligência artificial para identificar padrões complexos e interações genéticas que poderiam estar associadas à mutação de Arthur. Ele explorou a possibilidade de que a manifestação da doença não fosse resultado de uma única mutação, mas sim de uma combinação de fatores genéticos e ambientais que interagem de maneiras intrincadas. Ao analisar os dados genômicos de Arthur em conjunto com os de outros pacientes com condições raras e correlacionando-os com informações sobre exposições ambientais e histórico familiar, Elias buscava desvendar a teia de influências que moldavam a saúde de seu filho. Essa abordagem de Big Data na genética prometia revelar novas correlações e mecanismos patológicos que, de outra forma, permaneceriam ocultos, abrindo caminhos inovadores para o diagnóstico e o tratamento. A exploração de Elias Montenegro estendeu-se à análise do papel da microbiota intestinal, não apenas na saúde geral, mas especificamente em sua influência sobre a estabilidade do genoma e a expressão de genes relacionados à reparação celular. Ele se aprofundou em pesquisas que indicavam que bactérias intestinais específicas poderiam produzir metabólitos que tanto protegiam quanto danificavam o DNA das células hospedeiras. Por exemplo, certos compostos produzidos por bactérias produtoras de ácido butírico, um ácido graxo de cadeia curta, demonstraram ter efeitos anti-inflamatórios e protetores do DNA, fortalecendo as junções epiteliais e reduzindo o estresse oxidativo. Elias buscou identificar quais desses metabólitos poderiam estar em níveis subótimos no organismo de Arthur, e como uma suplementação direcionada ou uma modulação dietética poderiam restaurar um ambiente intestinal mais favorável à integridade genética. Ele considerou a possibilidade de que um desequilíbrio na microbiota, talvez adquirido ao longo do tempo devido a fatores ambientais ou ao uso prévio de antibióticos, pudesse estar contribuindo para a fragilidade genética observada em Arthur. Ademais, Elias iniciou uma investigação sobre a influência da cronodisrupção, ou seja, a desregulação dos ritmos biológicos na progressão de doenças genéticas raras. Ele se aprofundou em estudos que correlacionavam padrões de sono irregulares, exposição inadequada à luz e horários de alimentação inconsistentes com o aumento da inflamação sistêmica e a diminuição da eficiência dos mecanismos de reparo do DNA. A hipótese era que o corpo de Arthur, operando fora de seus ritmos circadianos naturais, poderia estar menos apto a gerenciar a mutação genética, permitindo que ela se manifestasse de forma mais agressiva. Elias passou a analisar os padrões de sono de Arthur e seu ambiente de vida, buscando identificar fatores que pudessem estar contribuindo para essa desregulação, e explorando intervenções como a fototerapia, a otimização do ambiente de sono e a regularização dos horários de refeição para restabelecer um equilíbrio cronobiológico mais saudável.
Em uma direção completamente nova, Elias começou a explorar a aplicação de terapias baseadas em RNA de interferência, RNAi, para silenciar a expressão de genes que contribuíam para a progressão da condição de Arthur, sem alterar permanentemente o DNA. Ele se aprofundou em pesquisas que demonstravam a capacidade de pequenas moléculas de RNA introduzidas no organismo de se ligarem a RNAs mensageiros específicos, impedindo a tradução de proteínas defeituosas. Essa abordagem oferecia a vantagem de ser reversível e potencialmente menos invasiva do que a edição gênica, permitindo um controle mais dinâmico sobre a expressão gênica. Elias buscou identificar quais genes específicos, além daquele diretamente mutado, estavam contribuindo para a patologia e como o RNAi poderia ser utilizado para modular sua atividade. Ele considerou a possibilidade de desenvolver coquetéis de RNAi, visando múltiplos alvos moleculares para uma abordagem terapêutica mais abrangente. Outra linha de pesquisa que Elias iniciou envolvia a bioengenharia de exossomos para entrega direcionada de terapias. Ele se aprofundou em como os exossomos, pequenas vesículas liberadas pelas células, poderiam ser modificados para transportar cargas terapêuticas, como RNAs ou proteínas, diretamente às células afetadas pela mutação genética. A vantagem dessa abordagem residia na biocompatibilidade dos exossomos, que são naturalmente produzidos pelo corpo, e em sua capacidade de atravessar barreiras biológicas, como a barreira hematoencefálica. Elias buscou entender como programar exossomos para reconhecer e se ligar seletivamente às células com a mutação de Arthur, garantindo que a terapia fosse entregue com precisão e minimizando a exposição de tecidos saudáveis. Ele imaginava exossomos inteligentes, agindo como mensageiros moleculares que levariam a cura diretamente ao local de origem do problema. Por fim, Elias explorou o conceito de reprogramação celular como uma estratégia de medicina regenerativa. Ele se aprofundou em pesquisas que demonstravam como células adultas poderiam ser induzidas a retornar a um estado semelhante ao de células tronco embrionárias, um processo conhecido como reprogramação. A ideia era coletar células de Arthur, reprogramá-las em laboratório para um estado pluripotente e então diferenciá-las em tipos celulares saudáveis para substituir as células danificadas pela mutação. Essa abordagem, embora ainda experimental e complexa, oferecia o potencial de restaurar tecidos e órgãos inteiros, corrigindo os danos causados pela doença de forma radical. Elias buscou compreender os fatores de transcrição e os protocolos de cultura celular necessários para alcançar essa reprogramação de forma segura e eficiente, vislumbrando um futuro onde a própria biologia de Arthur poderia ser utilizada para sua cura. A busca de Elias Montenegro por soluções inovadoras o levou a investigar a complexa dança molecular entre o microambiente tumoral e as células cancerígenas, um campo que se revelava cada vez mais crucial para entender a resistência a tratamentos. Ele se debruçou sobre como a matriz extracelular, composta por proteínas e glicosaminoglicanos, não era apenas um suporte estrutural, mas um participante ativo na progressão da doença, influenciando a proliferação celular, a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos e até mesmo a evasão do sistema imunológico. Elias explorou como certas enzimas, como as metaloproteinases de matriz, MMPs, poderiam degradar essa matriz, facilitando a invasão e a metástase das células doentes. A ideia de que a manipulação desse microambiente, talvez através de inibidores de MMPs ou de terapias que restaurassem a integridade da matriz, poderia ser uma nova estratégia para conter a doença de Arthur, começou a ganhar forma em suas pesquisas.
Ele analisou estudos que demonstravam como a fibronectina e o colágeno, componentes-chave da matriz, podiam interagir com receptores celulares, desencadeando vias de sinalização que promoviam a sobrevivência e a disseminação das células mutadas. Ademais, Elias iniciou uma investigação sobre a comunicação intercelular mediada por vesículas extracelulares, um conceito que se expandia para além dos exossomos, englobando também microvesículas e corpos apoptóticos. Ele se aprofundou em como essas minúsculas cápsulas de informação podiam transportar uma variedade de moléculas bioativas, incluindo proteínas, lipídios e RNAs, influenciando o comportamento de células receptoras em seu microambiente e até mesmo em locais distantes do corpo. Elias considerou a possibilidade de que as células afetadas pela mutação genética de Arthur estivessem liberando vesículas extracelulares com um perfil molecular alterado, que poderiam, por exemplo, suprimir a resposta imune antitumoral, promover a angiogênese ou até mesmo preparar o terreno para a metástase. A ideia de capturar essas vesículas circulantes para diagnóstico precoce ou de utilizar vesículas saudáveis para entregar terapias de forma direcionada representava um avanço promissor na medicina de precisão. Em uma frente de pesquisa completamente nova, Elias começou a explorar a aplicação de ondas de choque de baixa intensidade, LISVT, Low Intensity Shockwave Therapy, para modular a resposta inflamatória e promover a regeneração tecidual. Ele se aprofundou em estudos que indicavam que essas ondas mecânicas podiam estimular a liberação de fatores de crescimento, promover a angiogênese e modular a atividade de células inflamatórias sem causar danos teciduais significativos. Elias teorizou que a LISVT poderia ser utilizada para rejuvenescer o microambiente celular de Arthur, talvez atenuando a inflamação crônica associada à mutação genética e estimulando a proliferação de células mais saudáveis. A aplicação seria não invasiva e poderia ser combinada com outras terapias, criando um efeito sinérgico. Ele analisou dados de estudos em animais e ensaios clínicos preliminares em humanos, buscando entender os parâmetros ideais de frequência, intensidade e duração para obter os efeitos terapêuticos desejados. Outro campo de exploração para Elias foi a bioeletrônica e o uso de campos eletromagnéticos pulsados, PNFs, Pulsed Electromagnetic Fields, para influenciar a biologia celular. Ele se aprofundou em pesquisas que sugeriam que esses campos podiam modular a atividade de canais iônicos nas membranas celulares, afetar a proliferação e a diferenciação celular e até mesmo influenciar a expressão gênica. Elias considerou como os PENFs poderiam ser utilizados para estimular a reparação tecidual, reduzir a inflamação ou até mesmo inibir o crescimento de células com a mutação genética. A abordagem prometia ser não invasiva e de baixo custo, com potencial para ser utilizada como terapia complementar em diversos cenários clínicos. Ele buscou entender os mecanismos subjacentes a esses efeitos, explorando como os campos eletromagnéticos interagiam com os processos celulares em nível molecular. Por fim, Elias iniciou uma investigação sobre a farmacogenômica, o estudo de como os genes de um indivíduo afetam sua resposta a medicamentos. Ele se aprofundou em como a mutação genética específica de Arthur ou outras variações genéticas em seu genoma poderiam influenciar a eficácia e a toxicidade de diferentes tratamentos. A ideia era utilizar testes genéticos para prever qual medicamento seria mais seguro e eficaz para Arthur, evitando assim a exposição a terapias que poderiam ser ineficazes ou causar efeitos colaterais graves.
Elias buscou identificar biomarcadores genéticos que pudessem guiar a escolha terapêutica, personalizando o tratamento de Arthur com base em seu perfil genético único. Essa abordagem representava um passo fundamental na transição para uma medicina verdadeiramente personalizada, onde cada tratamento é adaptado às características individuais do paciente. À medida que os contornos do complexo quadro se tornam mais nítidos, é possível discernir um padrão emergente, um fio condutor que une as diversas explorações. A jornada através dos labirintos da ciência e da condição humana que se desdobrou diante de nós revela não apenas a intrincada tapeçaria da biologia, mas também a profunda interconexão entre o conhecimento técnico e a resiliência do espírito. A paisagem que mapeamos, repleta de descobertas e desafios, sugere uma compreensão em constante evolução, onde cada nova peça de informação não apenas responde a perguntas antigas, mas também ilumina novas avenidas de investigação, impulsionando-nos para além do horizonte do conhecido. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as fronteiras entre o que antes parecia distinto, a herança genética, o ambiente, as respostas celulares, estão se dissolvendo em um espectro contínuo de interações dinâmicas. A perspectiva que se abre é a de um sistema intrinsecamente interligado, onde cada elemento, por menor que seja, exerce uma influência significativa sobre o todo. É como observar um vasto ecossistema, onde a saúde de uma única espécie afeta o equilíbrio de todo o habitat, e onde a compreensão de suas interdependências é a chave para desvendar seus segredos mais profundos. Essa visão holística nos convida a transcender as abordagens fragmentadas e a abraçar uma compreensão mais integrada da vida e de suas complexidades. À luz dessas percepções, o caminho a seguir, embora repleto de desafios, começa a clarear em sua essência. As diversas linhas de exploração convergem para uma compreensão mais matizada, onde a busca por respostas se entrelaça com a necessidade de uma abordagem mais abrangente e adaptativa. O que antes parecia ser um conjunto de problemas isolados, agora se revela como facetas de um fenômeno maior, exigindo não apenas soluções pontuais, mas uma redefinição fundamental de nossa compreensão sobre saúde e doença. O conhecimento adquirido, ao invés de nos fornecer respostas definitivas, nos equipa com uma lente mais clara para apreciar a magnitude das questões que ainda nos desafiam, preparando o terreno para uma reflexão mais profunda. À medida que nos preparamos para a reflexão final, é palpável a sensação de que as sementes de novas possibilidades foram lançadas. A complexidade intrínseca dos processos biológicos, outrora vista como um obstáculo intransponível, começa a se manifestar como um convite à inovação e à perseverança. A narrativa que se desenrolou nos conduz a um ponto de transição, onde a soma das partes exploradas aponta para uma compreensão mais refinada e um vislumbre do que está por vir. A jornada nos deixou com um profundo senso de admiração pela intricada arquitetura da vida e pela incessante busca humana por desvendar seus mistérios mais profundos. A jornada que se iniciou com o toque inesperado da fragilidade humana na figura do jovem Arthur, e que se desdobrou em uma profunda imersão nos meandros da ciência médica, culmina não em um ponto final, mas em um horizonte de possibilidades ainda mais vasto. A história de Elias Montenegro, o cirurgião que se viu diante do desafio de operar seu próprio filho, e nesse ato de amor e coragem desvendou segredos genéticos que redefiniram seu propósito, transcende a mera narrativa de um caso clínico. Ela se metamorfoseia em um testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade da ciência.
quando impulsionada pela paixão e pela empatia de desvendar os mistérios mais intrincados da vida. O que se revelou, através de anos de pesquisa incansável e exploração de fronteiras antes inimagináveis, foi a profunda interconexão entre a herança genética, o ambiente em que vivemos e a intrincada orquestração de nossas células. A complexidade da mutação genética de Arthur, outrora um enigma assustador, tornou-se um portal para a compreensão de um universo microscópico onde a vida pulsa em uma dança constante de criação e reparo. As investigações sobre a epigenética, a microbiota intestinal, a cronobiologia, a nanomedicina, a edição gênica, a inteligência artificial e a bioeletrônica não foram apenas meros estudos, foram passos em direção a uma visão mais holística e integrada da saúde. Cada linha de pesquisa, cada hipótese testada, adicionou uma nova camada de compreensão à intrincada rede de fatores que moldam nosso bem-estar. A ciência, em sua busca incessante pela verdade, nos mostrou que a cura não reside apenas em corrigir um gene defeituoso, mas em harmonizar um complexo ecossistema, onde cada componente, do DNA às bactérias intestinais, desempenha um papel vital. A história de Elias e Arthur é um convite a reconhecermos essa interdependência, a abraçarmos a complexidade e a buscarmos um entendimento mais profundo de nós mesmos. A verdadeira prática, aquela que ecoa para além dos laboratórios e das salas de cirurgia, começa agora. Ela reside em nossa capacidade de aplicar o conhecimento adquirido, não apenas para tratar doenças, mas para cultivar um estado de saúde integral. Significa estar atento aos sinais sutis que nosso corpo nos envia, valorizar a importância do ambiente em que vivemos e abraçar a ciência com um olhar crítico e compassivo. A descoberta feita por Elias Montenegro, em sua essência, não é apenas sobre uma mutação genética rara, mas sobre a universalidade da busca por uma vida plena e saudável. É um lembrete de que, mesmo diante dos maiores desafios, a combinação de amor, coragem e conhecimento pode desvendar caminhos inimagináveis, inspirando não apenas a cura, mas uma profunda transformação. Que esta história ressoe em cada um de nós, impulsionando-nos a uma reflexão contínua sobre nossa própria saúde e o poder que reside em cada um de nós para cuidar de nós mesmos e daqueles que amamos.